Nesse último domingo do mês de março, é 29 de março, aproveite, de manhã, abra a revista da Escola Dominical e estude a lição com a sua família. Neste domingo, 29 de março, a lição é a capacitação do servo de Deus. Abra essa revista, leia os textos que aqui estão colocados e estude em casa com a sua família. Não deixemos, irmãos, nas nossas casas falarmos de Deus para os nossos familiares. E a Escola Dominical, a revista, nos dá textos que podemos usar para poder aprofundar mais o conhecimento da Palavra de Deus nas nossas casas. Deus te abençoe em nome de Jesus. Seguro em tuas mãos, nada tem.
Quer resposta para o que está acontecendo agora? Bom, a resposta está aqui para você, na Bíblia Sagrada. Aqui tem a resposta para você, para que você possa confortar o seu coração, consolar o seu coração e se reanimar, sabendo que Deus sempre teve, sempre terá as rédeas da história. Quero que você guarde 3 situações, 3 nomes aqui. Guarde o nome de Salomão, guarde o nome do rei Ezequias e guarde o nome do Salvador, do Senhor Jesus. O tema desta mensagem, dessa reflexão ligeira, poderia ser, e acredito que sim, podemos colocar dessa forma, em tempos de pandemia, como devo orar a Deus? Pandemia, o significado de pandemia significa doença infecciosa, epidemia de doenças infecciosas que se espalham rapidamente por uma grande região geográfica. É o que está acontecendo. Está se espalhando pelo mundo inteiro e chegou em nosso país. Então, quero que você agora observe a leitura da palavra de Deus, Salomão, no 2º livro das Crônicas, capítulo 6, do verso 26 ao verso 30. Diz assim: quando o céu se fechar e não houver chuva, verso 28, quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhoto e larvas, quando o inimigo cercarem as cidades do país, ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo do teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria ferida e a sua dor, estendendo as mãos na direção deste templo, ouve tu desde os céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, visto que lhe concede o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração do Filho dos homens. É Salomão, o primeiro nome que eu coloquei para você. É Salomão, e Salomão está orando a Deus. Salomão está orando ao Senhor Deus e nos traz algumas verdades aqui bem interessantes para os dias de hoje. Salomão ora a Deus porque ele fala: olha, Senhor, quando houver fome, quando houver praga, quando houver pestes, quando houver crestamento são queimaduras, né, na superfície da pele. Quando houver larvas, gafanhoto, quando inimigos secarem a tua cidade, ele fala: toda oração e súplica, ele diz assim para nós. E antes de falar essa palavra, toda oração e súplica, ele fala: se houver doença e se houver alguma praga, e é o que está acontecendo agora. Salomão diz: toda oração e súplica que qualquer homem ou todo do teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria ferida e a sua dor. Salomão está colocando para nós aqui algo que somente o Filho de Deus poderia fazer. Salomão está colocando que qualquer homem poderia orar a Deus. E isso no Velho Testamento, e isso em relação ao povo de Israel, que entendia ser o povo escolhido e que só eles de Israel poderiam ter esse contato com Deus através do sacerdote. Mas Salomão aqui já está profetizando, está preconizando algo que viria depois. Porque Cristo viria, nasceria e daria a todo homem, mesmo aquele que não é nascido de Israel, a condição de já chegar-se a Deus. E aqui Salomão fala: qualquer homem,
ou todo o teu povo fizer esta oração, conhecendo o Senhor a sua ferida e dor. Ou seja, esse homem faria a oração dele a Deus, ao Senhor Deus de Israel, e Deus, conhecendo a sua ferida e a sua dor, Deus ouviria aquela oração. E não é o que está acontecendo agora? Deus não conhece as nossas feridas, Deus não está vendo as nossas dores de toda uma cidade, de todo um estado, de todo um país, do mundo inteiro. Deus não está vendo justamente isso. Em Isaías 59, versículo 16, o Senhor Deus ele chega a dizer o seguinte: Deus se admira, porque olha para a terra e não vê nenhum homem orar a ele, Deus. E agora, justamente, nós vemos Salomão dizendo que todo homem deve orar, porque Deus conhece a dor desse homem e a ferida desse homem. Nós temos as nossas feridas, nós temos atualmente as nossas dores, e Deus nos conclama a orar a Ele. Deus ouve a tua oração através de Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, saindo um pouquinho de Salomão, que nos mostra que esse Deus dos céus ouve a nossa oração, eu queria falar um pouquinho para você sobre Ezequias, o rei Ezequias. O rei Ezequias estava no palácio dele, e Deus manda o profeta dele, do Senhor Deus, ao palácio. Quando chega lá, Ezequias estava doente, e o profeta chega perto de Ezequias e traz uma palavra que diz assim: põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Ora, o profeta traz uma palavra dura para o rei Ezequias. Ezequias era um homem de Deus, amava o Senhor Deus, falava com Deus. E então, quando o profeta sai do palácio real e toma direção à rua, o rei Ezequias, ele então ora a Deus e fala para o Senhor Deus tudo aquilo que estava no coração dele. Coloca as suas feridas e dores que Salomão colocou lá no livro de Crônicas. E ele coloca para Deus: Senhor, eu sou justo e íntegro diante de ti. E ele chora diante da presença de Deus. E então o Senhor Deus para o seu profeta na rua, manda ele retornar para o palácio. O profeta retorna e diz para o rei Ezequias: Deus viu as suas lágrimas e Deus ouviu o seu choro, a sua oração. E Deus mandou dizer a você, rei Ezequias, que ele dá a ti mais 15 anos de vida. O rei Ezequias, irmão, está tomado por uma doença mortal que iria tirar a sua vida. Por isso o profeta fala: põe em ordem a tua casa, porque morrerás. E Deus simplesmente modifica a vida daquele profeta. Deus, aonde havia morte, Deus traz vida. E Deus estende mais 15 anos de vida para alguém que estava prestes a morrer. Deus é aquele que mexe com o tempo. Deus é aquele que mexe com as nossas vidas. Deus é aquele que nos leva para Ele, mas Deus é aquele também que pode estender nossas vidas aqui na terra. Aí eu quero então agora entrar para falar um pouco de Jesus, o nosso Salvador. E para isso eu quero te convidar a abrir Mateus, no livro de Mateus, capítulo 24, verso 22, tem uma palavra que é escatológica. E olha o que essa palavra diz, no versículo 22 de Mateus 24, capítulo 24. Diz assim, verso 22, não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Gosto dessa palavra que está colocada aqui, esse verbo que está colocado aqui eu gosto, abreviados, dias abreviados. Gosto dessa palavra. De forma escatológica, Jesus Cristo está falando que antes dele vir na parousia, a segunda vinda dele, haveria sofrimento, haveria tribulação na terra. Mas ele diz também que por causa dos escolhidos, quem são os escolhidos? O escolhido é a igreja, aquele que crê em Jesus de fato como Salvador e Senhor da sua própria vida. Então Cristo fala, olha, por causa dos escolhidos, estes dias de tribulação antes da minha vinda ou da minha segunda vinda da parousia serão abreviados. Ou serão, traduzindo a palavra abreviado, diminuídos, encurtados. Então você tem agora um livro de Crônicas que fala que Salomão ora a Deus. E fala que todo homem pode orar a Deus. E aprendemos no Novo Testamento que você pode falar com Deus através de Jesus. E aprendemos que aquele que está nos céus ouve a oração. E entendemos também que o rei Ezequias ia morrer. Mas o rei Ezequias não morreu. Porque Deus simplesmente deu a ele mais 15 anos de vida. Deus estendeu a vida dele. E agora, na escatologia de Mateus 24, encontramos Jesus Cristo colocando para nós que, simplesmente, os dias seriam de sofrimento,
mas que esses dias seriam abreviados por amor à igreja, por amor aos escolhidos. Trago então tudo isso, Bíblia Sagrada, para o dia de hoje. Em tempos de pandemia, como eu devo orar, eu digo a você, você deve orar a um Deus que aquele que está prestes a morrer, ele pode dar anos de vida e estender a vida desta pessoa. Você tem que orar a um Deus que pode abreviar o tempo, encurtar o tempo de sofrimento. É o que aprendemos em Mateus 24, versículo 22. E aí colocamos o que a ciência está dizendo nos dias de hoje, o que os médicos estão dizendo nos dias de hoje, os cientistas estão dizendo nos dias de hoje, que essa pandemia, ela que está no seu início ainda e que já nos assusta, ela vai durar aproximadamente abril, maio, junho, julho, talvez chegue até agosto. É bastante tempo, não é? Para ficar dentro de casa, enclausurado? Sim. É o que os cientistas dizem? Pois eu digo a você o que Deus diz e o que Deus pode fazer, se Ele assim o quiser. Eu digo que a oração que devemos fazer em tempos de pandemia não é para Deus tirar a pandemia, porque Ele permitiu a pandemia. Se ela está aí, é por permissão do Senhor Deus. Deus está permitindo. E permitindo significa dizer que Ele seja o autor dela, mas que apenas está permitindo e usando ela até mesmo para um propósito dele. Então a oração deve ser, termina essa pandemia, Senhor, mas a oração deve ser outra. Querido irmão e irmã, faça esta oração que agora te ensino. É para você pedir a Deus, para Deus abreviar estes dias. Senhor, o homem diz que durará meses, e nós pedimos a Ti que o Senhor abrevie esses dias, que não seja todos esses meses que os cientistas estão dizendo, que o Senhor coloque a sua mão e que o Senhor abrevie e que seja menos tempo do que está sendo dito aí. Nós temos fé que se o Senhor quiser, como está em Mateus 24, versículo 22, que na verdade é um texto escatológico, mas trazendo para os dias de hoje, para a pandemia, se o Senhor quiser, o Senhor pode encurtar estes dias, por amor, Senhor, da sua igreja, que dentro de casa, ora, clama a Ti, para que o Senhor coloque a sua mão e acabe com isto que está acontecendo em todo o mundo. Deus te abençoe, irmão. Ore desta forma: Senhor meu Deus, abrevie estes dias. Em nome de Jesus. Amém. Onde deixou sua casa e saiu pelo mundo, de coração no fogo e eu não entendi tudo que fiz, o que ele quis. Meus braços abertos ficaram e ainda estão assim, e vou continuar até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sempre nações têm passado em todo qualquer. Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs, que grande ilusão mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, sai da escuridão, há novo dia, nova manhã, a mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos remiram e choram. Pai, eu sei que errei, mas
permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos, oh glória, filhos sem rumo, sem teto e carente de amor. Que o Senhor lhes dê a mão e mostre de novo o caminho para renascer, um novo proceder na mais perfeita comunhão. Mas o que é tarde não sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Mas do que é tarde não sai da escuridão, há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos